Olha aí. Olha esse pastorzão. A paz. Graça abundante, né, pastor Sandro? Ô, pastorzão, o senhor tá com a camisa do Brasil. Eu acabei de tirar a minha. Se soubesse, tinha vindo com a minha também. Eu achei que o senhor já está com a sua amarela aí. Eu até pensei, pastor, mas eu pensei assim, mas será? Como está, pastorzão? Como está? Bem, pastor. Esse meu amigo de longas datas, né? Que nem eu conversei com o Tanida, a gente se conhece há pouco tempo, claro que já há bastante tempo, mas há pouco tempo, mas dá aquela impressão que a gente se conhece desde pequenininho, né? Dá aquela impressão que a gente jogava bolinha de gude juntos, né? Até parece que eu andava de carrinho de rolimã em Agotas do Sul. Meu Deus do céu. Pastor, você sabe que essa época eu andava de carrinho de rolemã aí em Curitiba, né? Eu sou nascido em Curitiba, né? Ali no Pinheirinho, ali na Vila Cordes ali. Uau. E aonde eu morava era bem o topzinho seria de uma descida. Já ralei muitos dedos ali, a mão, um carrinho de rolemã. E aí vai, né? Top, pastorzão. Os novos nunca saberão o que é isso, né? Não fazem ideia, pastor. Nem tem noção. Pastorzão, o pessoal tá chegando e vai ficar gravado aí, né? Então, eu acho que dá pra gente dar sequência aí. O pessoal tá cansado de torcer, então a gente não, né? Como a gente vai ficar até meia-noite aqui. Vamos tocar até as 5 da manhã, daí até as 5 da manhã, né? Isso. Eu acredito que papo e assunto a gente tem, né? E o conteúdo é fenomenal, né? Verdade. Pastorzão, então, oficialmente agora vamos iniciar a nossa live. Pastorzão, muito obrigado por aceitar. É um convite e também um desafio, né? Tô iniciando, né, agora, né, com essas lives. Eu sei que o pastor está a toda manhã, né? Quando eu estou me arrumando para o trabalho, eu já vejo lá, Sandro Leite online, né? Às vezes dá tempo de eu entrar, às vezes na correria eu nem consigo. E é um privilégio, né, tê-lo essa noite aqui, compartilhando um pouquinho, né, dos projetos e tudo. Então, pastorzão, eu sei que, né, apresentando aí o senhor, né, pastor, palestrante, né, agora também é um influencer nas redes sociais, mas isso é o que eu falei, é isso que eu coloquei nas postagens, nos convites. Mas pelos olhos e pela visão do senhor, quem é Sandro Leite? Se apresenta para nós, pastorzão. Bom, pastor, é uma alegria estar aqui, né, com o senhor nesse início, saber que vai ser e já é crescente aí a tua imagem dentro da internet, dentro dessas lives, uma vez que o senhor tem uma mensagem muito poderosa e carrega algo de Deus muito forte. Amém, obrigado, pastor. Eu tenho 43 anos, né? Sou casado com a Kimberly, que é a pastora aqui da igreja. Nós temos 4 filhos. Eu tenho 2 filhos, ou 2 filhas do primeiro casamento. Uma hoje com 18 anos, outra com 9 anos, onde a mãe delas faleceu no ano de 2013. Fiquei viúvo em 2014 e casei em 2015. E hoje eu tenho mais 2 filhos do casamento atual, com a Kimberly, que é a pastora nossa aqui do Kids, que é a mulher mais incrível do planeta Terra. E nós temos hoje um filho de 5 anos e uma de 1 ano e 9, não, quase 2 anos, já que vai fazer agora esse mês. O homem nunca sabe a idade dos filhos quando está quebradinho. De praxe. Normal, né, pastor? Normal. Eu venho de uma linha... Pastorzão, isso, pode continuar, pastor, pode continuar. Eu venho de uma linha assembleiana, né? Nós éramos da Assembleia de Deus, lá conhecemos o pastor Anderson Paris e iniciamos a Somos Um no ano de 2015. Já faz 7 para 8 anos que nós estamos caminhando aqui como igreja. Em 2015 o senhor começou o ministério Somos Um, né? Mas o pastor já era pastor em outro ministério também, pastor Sandro? Sim, então na Assembleia de Deus fui presbítero por muitos anos, depois fui para um outro ministério, que também era Assembleia de Deus, e lá fui ordenado a evangelista e depois então a pastor. Pastoreamos uma igreja e tivemos ali o privilégio de construir um prédio, num período assim, recorde de 1 ano, e depois nós tivemos essa revelação, saímos em paz e iniciamos a Somos Um, numa escola pública aqui. Show de bola.
Foi benção, pastor. Show de bola, show de bola. Pastorzão, para a gente otimizar o nosso tempo, eu tenho aqui alguns tópicos, né, e curiosidades. Tiramos e eu creio que eu creio que o pessoal que está nos assistindo e vai assistir depois, né, o pessoal, eles gostam, né, de curiosidades, né, e curiosidades a gente não tem, né, assim, mas eu creio que nós temos informações para transbordar na vida de muitas pessoas, né. Eu acredito que cada um de nós temos uma experiência. Então eu quero começar com algumas perguntas assim, não precisa ser, como os influencers dizem, né, um bate-volta, não, pode, né, temos tempo. E como o pastor já apresentou, bem casado, né, a pastora Kemily, um abraço para a pastora Kemily, né, um amor de pessoa. Eu não vou entrar em detalhes, mas ela é famosa aqui na cidade de Agudos do Sul, pastor, o senhor é famoso aqui também, né? E ela a pastora Kemily é muito famosa. Às vezes eu entro em alguns lugares assim, eu escuto falando dela, falar, se esse povo soubesse. Como é profissional, né? Aí eu não posso envolver muito, então, né? Então não vamos entrar em detalhe profissional da pastora Kemily. Pastorzão, então vamos lá, para aquele bate-papo agradável. Pastorzão, Sandro Leite, conta para nós, qual é o alvo? Qual é um propósito, um sonho? Vamos colocar, qual é o alvo? Pastor, eu tive depois com a revelação da graça, que a gente anda há 5 anos, dá um salve aqui para o Henry, para todo mundo, somos um. Eu tive um entendimento que raramente a gente tem quando está numa visão legalista, que é a realidade de sermos reis e sacerdotes. Então, ou no tempo dessa aliança da lei, ou você é rei ou você é sacerdote. Ou você é empresário ou você é pastor. Né? E hoje o meu alvo hoje é ser rei e sacerdote. Então hoje eu consigo ver que é possível ser um grande empreendedor e também um pastor, uma influência grande também no meio ministerial. Então hoje o meu objetivo é ser rei e sacerdote. Uau, pastorzão! E a pergunta, né, que a gente é acostumado na escola, né, pastor, aquelas pegadinhas de professora, né? Coloca tal resposta e tal. Justifica a sua resposta, né? Sempre assim, né, pastor? Bem baixo, né? A gente responde em cima, né? Justifica a sua resposta. Pastor, então, o senhor já comentou aqui, né, sobre o alvo, o sonho, perfeitamente. Uau! A resposta, uau! E, completando a primeira pergunta, pastor, do alvo, eu pergunto, e qual é o caminho que o senhor escolheu trilhar para chegar nesse alvo? Fui longe agora, né, pastor? Esse realmente justifica a resposta. Uau! Então, o que eu vejo, pastor? Hoje, o pastor Anderson Paris é o nosso pastor, né, em comum, e ele tem sido nosso mentor em várias situações, não só ministeriais, como também profissional. Eu venho de uma profissão e também de formação. Eu sou formado em gestão comercial e trabalhei muito tempo como representante, assim como o senhor também, representante comercial. E hoje eu percebi que o caminho é o digital. Nós temos um curso de mentoria no digital, fizemos um lançamento presencial e também um lançamento virtual, né, na internet. Tivemos um retorno muito bom, né? No primeiro lançamento a gente já teve um retorno financeiro muito legal. Hoje nós estamos estruturando para que o próximo ano eu consiga fazer mais um lançamento. Então hoje o caminho que eu estou seguindo é tanto o digital quanto palestras presenciais também. Igual eu tive aí na cidade de vocês, aí depois que o senhor ministrou, preparou o caminho, eu fui aí na escola virtual. E ali eu falei sobre o fato que tem sido um carro-chefe meu aqui. E estou dando palestra em várias empresas também e fechando mentorias, então principalmente no ambiente de vendas. Tem os vendedores, a equipe de vendas, eu vou lá dar uma palestra gratuita e saio dessa palestra com alunos, onde eu vou dar mentoria para eles durante 30 dias.
Então, hoje o Sandro tem essa visão empreendedora, que é um sonho que sempre teve travado pelo fato de crer de uma forma incorreta, e hoje crer corretamente. E ministerialmente, pastor, nós temos essa mesma visão de crescimento da igreja, onde a igreja hoje é consolidada com a palavra da graça. Hoje a gente tem uma equipe aqui muito boa. Eu costumo dizer assim que Deus pode mandar os peixes, porque a liderança nossa é uma liderança bem forte, bem consistente. Aqui nós somos um. Então, acho que eu justifiquei aí. Verdade, né? Uau, pastor! Show. Já deixar aqui um gostinho para a galera. Estou escrevendo, né? Quero terminar logo 2 livros. Um dele é Comunicação Não Violenta. Uau. Comunicação Não Violenta dentro da perspectiva de Jesus. E o outro é o Tetelestai, que é a mensagem mais poderosa aí do Evangelho. Bom. Pastor, o senhor abriu o caminho para a próxima pergunta. Sim, o senhor fez a ponte, a ótima ligação aí. Pastorzão, até quero mandar um abraço ao pastor Anderson, né? O senhor contou aí que nós temos nosso pastor em comum, e já de antemão, né, já vou avisar os nossos telespectadores, vai ficar gravado, amanhã também já jogo pro nosso novo canal no YouTube, pastorzão, estamos iniciando lá, então já jogo esse vídeo para lá, que segunda-feira que vem, né, a contar de hoje uma semana, no dia 12, o pastor Anderson vai estar aqui com a gente, nessa live aqui, compartilhando também. Pastorzão, o senhor comentou a respeito, né, dessa visão, desse, não digo modelo, mas o caminhar pela graça, pelo Evangelho de Jesus. Isso me dá uma plataforma, né, me dá um suporte para a próxima pergunta, que é, para Sandro Leite, o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Pastor do céu, essa é uma pergunta que dá água na boca para responder. Então, para o Sandro Leite, funciona assim. Reino dos céus é a localização, é o endereço, e o reino de Deus é a extensão. Então, o reino dos céus é a localização. É o lugar onde ele está estabelecido. E o reino de Deus é a extensão onde ele chegou. Então, eu acredito que quando Deus colocou Adão na terra, ele estava fazendo, estendendo o seu reino, o reino de Deus, chegando à terra, e colocando a imagem dele ali. Tipo os imperadores antigos, né? Eles imitaram de Deus, porque o imperador antigo ia conquistando povos, nações, e colocava a estátua dele lá. Todo mundo que chegasse, visse a estátua, a imagem do imperador, sabia que aquele território era do tal império. Então, quando Deus nos colocou na terra, ele nos colocou a sua imagem e semelhança, logo ele disse, esse território é do homem. Então, o homem tem total domínio nesse território, sendo de governo e de domínio. Logo, eu penso que o diabo, os demônios, os anjos e o próprio Deus não podia intervir aqui. É um pesado. Porque quem podia agir na terra era o céu e terra junto. O homem é céu e terra junto. Né? O pó da terra junto com o espírito dentro de uma composição. E quando Deus vê o homem caindo, e a única forma do homem poder cair era que um ser espiritual incorporasse um ser físico, interagisse com o homem, que foi o que a serpente fez, cedendo o lugar para o diabo, um espírito maligno, e agiu ali, e aí Deus falou, bom, peraí, eu costumo pensar assim, que o diabo disse, o senhor não pode fazer nada, o senhor é espírito. Daí Deus perguntou, eu vou encarnar, vou me tornar carne, e vou pisar na tua cabeça, e vou restaurar o homem de volta. Então, eu acredito que nós somos terráqueos, sim, e os extraterrestres são todos os seres espirituais. Exceto Jesus, porque agora Jesus tem um corpo, e através desse corpo ele manifesta o governo dele na Terra. Então, reino do céu é local, e reino de Deus é essa extensão aí onde ele está chegando.
E essa eu acredito. Uau, pastorzão, show de bola, show de bola, show de bola. É como diz Jesus, né? É chegado o reino dos céus, né? É chegada a vós o reino dos céus. Pastorzão, show de bola. Eu vou acelerar o processo porque eu tenho acho que mais umas 49 perguntas. Não, tô brincando, não é tantas assim não, pastor. A gente já... eu tenho que aproveitar o senhor é muito, muito solicitado, então eu quero sugar todas essas informações. E eu sei que o senhor também tem essa visão, né, de transbordar o reino, né, na vida das pessoas, transbordar, né? O senhor entendeu essa não é ideologia, mas essa chave, esse código de transbordar no outro, né? Hoje, no meio digital, a gente tem maior acesso logístico, né? O senhor está em Curitiba, eu estou aqui em Agudos do Sul, a gente consegue se falar e falar com pessoas, tem pessoas aí que estão nos assistindo de várias cidades, né? Várias cidades, né? Melhor dizendo. Então, pastorzão, eu estou usando muito, né? Sandro Leite, porque, claro que tem o pastor Sandro Leite, nós temos o influencer Pastor Leite, o palestrante, nós temos o esposo, né, Sandro Leite, nós temos o pai Sandro Leite, então nós temos várias personalidades na mesma pessoa. Então, pastorzão, né, o senhor falou, não sei se no começo, não lembro agora, quantos anos de conversão o senhor tem? O senhor nasceu em berço evangélico ou o senhor se converteu no decorrer de percurso? Me converti no decorrer. Eu tenho 27 anos de vida na igreja. E como o senhor também, né, assim que já entrou na vida da igreja, foi ordenado cooperador, um obreiro. Isso aconteceu comigo também. E logo já eu não servi, né, para cantar. Não tive esse dom de cantar. Então eu fui pregar. Na Assembleia de Deus é assim, ou você prega, entendeu? Eu fui para a área da pregação já no início, dando aula na escola dominical e sempre apaixonado pela palavra, e a gente segue esse caminho até hoje. Com 27 anos, sem interrupção nenhuma, nunca saí dos caminhos do Senhor nesses 27 anos, mesmo passando por grandes desafios. E até tem uma coisa muito engraçada, pastor, que eu pregava numa velocidade tão grande, quando eu era assembleiano, que eu infartei 3 vezes durante uma pregação. Capaz, tão acelerado que eu era. E é pentecostal, né? Que quando eu infartar, senti o impacto do infarto, as pessoas achavam que eu estava tendo uma revelação e eu estava quase louco demais. Uau, pastor, eu não sabia dessa, pastorzão, é novidade para mim essa. Que legal. Quer dizer, não legal o teu infarto, né, mas a experiência com Deus, né. Que show, pastorzão. Pastorzão, isso né, como eu vou deixar registrado aqui para quem está nos assistindo, que assim como foi, né, a minha primeira live com o pastor Fábio Tamida, um abraço, o pessoal de Joaquim Távora, e a pessoa também do pastor Fábio Tamida, a gente não se combinou, a gente não tem um roteiro, para que seja bem espontâneo, porque essa é a ideia, né, essa é a ideia de nós não vimos aqui atuar, né, como atores, né, trazer aqui um roteiro pronto, e sim as pessoas verem que nós somos pastores, mas somos homens, somos maridos, somos pais, nós temos experiências e essas experiências podem ser compartilhadas e se tornar talvez um refrigério para alguém, né, dizendo, eles conseguiram, eu consigo também. Ou algumas experiências negativas dizendo, não caia nesse mesmo erro que eu caí no passado. Então essa é a intenção. E eu vejo como é um alinhar de Deus, né, esse caminho, que a minha próxima pergunta, né, aqui já para a gente nessa entrevista, para Sandro Leite, uma experiência com Deus, né, eu vou dar tempo para o senhor pensar enquanto, né, porque são várias, então, 27 anos de conversão, teve alguns encontros com Deus, teve algumas vigílias, teve alguns cultos, né, mas
tem aquela experiência assim que fica, talvez a experiência explosiva, né, agitado, suei, uma experiência talvez quietinha, uma experiência no quarto, uma experiência dormindo, em sonho, uma experiência que alguém trouxe uma palavra de revelação, uma experiência em ver o anjo. Pastor, uma experiência assim que marcou essa trajetória desses 27 anos, nos últimos anos, talvez hoje à noite, em todo esse decorrer dessa caminhada com o papai, uma experiência, eu sei que tem várias, não tem como andar 27 anos com o papaizinho e não ter experiências diárias, né? A verdade essa é, né? Não é? Mas conta para nós uma experiência que marcou, né, a vida do senhor. Olha, eu tive muitas experiências de fato, né, assim, incríveis, mas eu defino que a maior experiência para mim foi quando nós fizemos aliança com o CFA. A maior experiência. Uau. Porque ali eu conheci a graça. A maior experiência que eu tive na minha vida, eu poderia resumir aqui, quando eu tive um infarto, depois eu fui no outro dia tive outro infarto, tive uma cirurgia no coração, tive uma visão de Deus extraordinária lá, tive uma experiência incrível, mas essa experiência ainda ela é insignificante perto do dia em que eu tive contato com a palavra da graça. Porque nesse dia, pastor, eu tive, de fato, aquela sensação de um novo convertido. Que foi roubado. Uau! O legalismo roubou de mim a alegria de um novo convertido, a alegria de ser amado sem precisar fazer nada. E depois de muitos anos, eu tive contato com a graça, e quando eu tive contato com a graça, eu senti e sinto, até hoje, na alma e no espírito, a percepção de que eu sou amado. E isso não existe nenhuma experiência semelhante para mim. Hoje eu me sinto amado mesmo com todas as limitações, hoje sendo restaurado nessa aliança com Deus, porque o legalismo traz muitas marcas, né? A religiosidade e tal. Então, para mim, a maior experiência da minha vida foi quando eu fiz aliança com o CFA e tive contato com a graça. Uau! Pastor, eu tô assim, em êxtase, arrepiado, eufórico e até com receio, porque, pastor, assim, parece que nós combinamos. Parece. No término, eu não vou mostrar agora, senão o senhor vai ver as próximas questões aqui. Mas no término, eu vou mostrar. A próxima questão, para Sandro Leite. O senhor acabou de falar, né? O senhor acabou de falar sobre a experiência com a graça, com a revelação do evangelho verdadeiro. O senhor falou sobre experiências, né, a religiosidade. Próxima questão, para Sandro Leite. O que é religião? Olha a chave, pessoal. Olha as escadas que a gente está percorrendo. Né? Eu não sei quem vai assistir essa live depois, eu não sei até onde, né? O senhor sabe que essa live pode chegar lá na China, lá nos Estados Unidos, na Índia, na Alemanha, pode chegar na fé do irmão que for disparar o aviãozinho aí. E talvez a pessoa que vai ouvir a gente, talvez vai ter que colocar no tradutor, ou ela foi para lá, ou aprendeu português, Deus tem a maneira dele. Imagine, né? Porque não tem como. O senhor não sabe o que eu ia perguntar e eu não saberia o que o senhor vai responder. E eu vejo assim esse alinhar. Pastorzão, então vamos lá para a gente não enrolar, né? Temos aí um tempo e tem os irmãos que estão assistindo, né? Para Sandro Leite, o que é religião? Pastor, religião para mim é a desgraça da humanidade. A religião aí todos vão dizer, cara, mas porque a palavra religião é religar o homem com Deus. Então aí já complicou tudo. Religar o homem com Deus. E a religião é o homem tentando agradar o Criador. É o homem usando todos os seus artifícios, né, para chegar a Deus. Que lá em Gênesis é a folha de figueira. Então ele cai, ele está escondido, ele não está mais na posição de justo, ele está agora numa posição diferente. Deus colocou ele numa posição de justo e não está mais.
É por isso que Deus não encontra ele no radar. Onde é que você está? Porque ele não está na posição de justo. Caiu dessa posição. E agora ele pega a folha de figueira e se veste, e é chamada de justiça própria, que é a religião. Então a religião é essa desgraça, que é o homem indo até Deus. Aí vem a Torre de Babel, e aí vem tantas outras coisas. Agora, o que eu penso de Deus é que ele é que desce, e vai até o lamaçal e estende a mão e tira o homem. E ainda a lama não pega na mão dele. Então, hoje, o que a religião fez? Gerou os religiosos. E os religiosos, eles não vão onde Deus vai. Eles não vão onde Cristo vai. Religiosos esperam que as pessoas venham até eles, porque eles se sentem poderosos. Até esses dias eu preguei numa palavra aqui esses dias, que os religiosos ostentam uma coisa: somos servos de Deus. Somos servos. E ele não nos deu um espírito de servidão, mas de adoção. Você não vai ver nenhum legalista dizendo eu sou filho de Deus. Eles vão dizer eu sou servo. Verdade. Isso é o ponto da religião. Por isso que o filho pródigo e o filho mais velho, eles só andavam com servos. E a identidade de filho se foi. Aí agora eles não têm mais essa ligação com o pai. Essa ligação emocional. Então hoje a religião, pastor, ela é a desgraça da humanidade. Porque ela quer ligar o homem a Deus. E Cristo não é um líder religioso. Jesus, ele é um líder político. Isso aqui já deu muito pano para manga, porque ele Meu Deus do céu. Reino. Ele veio trazer reino, não veio trazer revolucionário. Eu até esses dias estava ouvindo um pastor e ele disse uma coisa muito interessante. Gente, Jesus não veio estabelecer o cristianismo. Ele veio estabelecer o reino. Então, como os filhos do reino não conhecem nada do reino, aí virou essa bagunça toda. Aí, né? Crente ostentando a sua religiosidade, que é uma coisa derivada da religião. Manda a próxima. Uau! Show de bola! Quero agradecer o pessoal aí que tá online, aí o pessoal tá bombando, né? Os irmãos tá pesado, é pum, é bomba. E é isso mesmo, E o mais engraçado, sabe, pastor, não, né, o senhor é o entrevistado, mas só pra gente conversar até esse bate-papo aqui. O Jean tá pedindo para mandar um abraço. Jean, um abraço, querido, né? Tem acompanhado a gente aí, um bom divulgador das nossas redes, né? Já segue o pastor Sandro, eu sei que você já segue ele, mas só pra gente valorizar os irmãos que estão nos assistindo aí, já siga, né, nós aí na rede social. Eu não consigo fixar aqui, pastor, o comentário que diz que tem que fixar aqui, siga-nos na nossa rede social. Eu tentei aqui, eu tô aprendendo. Calma que eu chego lá. Eu já chego. Vamos, paciência. Ou melhor, corram que eu corro aqui atrás. Mas, Jean, um abraço ao pessoal do Tatuquara aí, né? Deus abençoe. Pastorzão, pegando, né, não um gancho, mas só pra gente fazer esse bate-papo em cima, né, que o senhor comentou da religião, eu tenho sempre ensinado sobre isso. A gente fala de religiosidade, é uma palavra bem falada hoje nas comunidades, nas igrejas, e eu friso muito, eu coloco, né, um pininho ali, né, fixando essa palavra, porque o religioso, né, aquele que vive de forma religiosa, que tenta se conectar com Deus, ele não sabe que é religioso. Então, isso assim, tem que ter, né, daqui a pouquinho a gente vai entrar na parte de desbloqueios mentais, né, de sofismas, né, de algumas frustrações que acaba, né, gerando algo. O senhor gosta muito, né, de falar de neurônios, né, e tal, daqui a pouco a gente chega lá. Vamos construindo, né, não vou assustar o senhor já de cara, assim. Mas o religioso, ele não sabe que é religioso. Né, lembrando, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí, né, nos escutando e que vão nos assistir depois, lembrando que Anás e Caifás, né, os sacerdotes, sumo sacerdote, que incitaram a multidão contra Cristo, né, gritando lá, crucifica-o, crucifica-o, eles incitaram, né, eles que foram, né, seduziram toda uma cena, eles eram homens de Deus.
Pastor, olha como é doido isso. Eles eram os homens de Deus sobre a face da terra. Eles eram responsáveis em sacrificar ao Senhor lá no Santo dos Santos. Esses homens, eles não perceberam que a religiosidade estava impregnada deles. Eles clamavam a Deus, envia-nos o Salvador estava ali, mas por conta de todos os artifícios e os compromissos, os cerimoniais, a preocupação em guardar a lei, né, em guardar toda a religião, não os fez perceber que eles eram os religiosos que estavam sendo impedidos de desfrutar de Deus. E assim, várias palavras, e eu gosto muito, né, nas minhas palavras de trazer isso, que nenhum religioso foi abençoado. Nenhum religioso foi abençoado. Pastor, e é muito simples, né? Claro que a gente pode, né, trazer aqui uma exegese gigantesca sobre isso, mas é muito simples, porque o religioso, ele vai contar algo para o Senhor, ele vai dizer assim, não, porque ele começa assim, porque eu... Ele começa, porque eu fiz uma campanha, porque eu subi no monte, porque eu peguei a caneta da vitória, eu peguei a água, não vou tocar no assunto senão dá problema, eu peguei o papel, eu fiz um pedido, ele começa com o eu. E engraçado que ele vai dentro da igreja, na hora do louvor, ele canta, tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com ele. Mas ele é o centro do universo. Né? É ele que faz mover as mãos de Deus. Deus tem que trabalhar do jeito dele. Né? Ele molda Deus dentro do pensamento dele, conforme, né, tem a frase, né, não vou entrar nesse mérito que eu não domino, mas eu sei que o senhor é pastor Akemi, que diz assim, penso, né, logo existo, né? Ele acha que assim, o que eu penso de Deus, logo ele existe, do jeito que eu penso. Então é tudo eu. E nós não, quando nós entendemos, o senhor contou sobre a experiência, que a gente ficou assim... impactado, né? Imagine 27 anos de igreja, o senhor, né, teve, né, problema, não problema de saúde, mas infartou na hora da palavra, e quando eu perguntei para o senhor a experiência com Deus, o senhor falou quando o senhor teve a revelação do Evangelho. Poderia enumerar quantas vigílias, quantos mover e quantos, né? Mas o senhor pegou a chave, a revelação. Paulo, né, estudioso da lei, né, impecável, ele fala, né, mediante a lei, irrepreensível, mas diante da graça, do amor de Deus, o mais pecador dos homens. Você vê que quando a gente... Aí não tem nada a ver com a gente. É isso que impacta, para quem está nos assistindo, vai assistir depois. Essa mensagem que a gente quer deixar, essa entrevista, esse bate-papo, é isso. Que quando você é por ele, ele veio, ele me amou, ele me aceitou, ele me capacitou. Pastor, é doido isso, né? Exatamente. Por que existe uma resistência à graça? Ó, o Henry está falando aí, ó, a religião é um véu. Realmente, Henry, a religião é um véu. Né? E a Bíblia fala, né, que cada vez que é lido Moisés, né, o véu é colocado, né? Hoje, né, eu estava... no meu trabalho, né, e não tem como não transbordar, né, pastor? Eu estava falando sobre que as igrejas se tornaram especialistas em em fábulas. Explico, as igrejas contam histórias, né, e não é errado contar história, né? O senhor está lá todo domingo, né, o senhor está lá palestrando, o senhor está lá motivando a galera. Então, como sacerdote, o senhor tem lá, né, o povo, e o senhor está ensinando, replicando o que o Senhor Jesus deixou para o senhor. Como rei, o senhor está ensinando a pessoas a dominarem sobre a terra, a se sujeitar novamente à terra, como diz Romanos 8. Então, o senhor está lá, né, ensinando. Então, aí o senhor vai ser arrebatado, o senhor vai ser transladado, e o senhor deixa um recado para nós. Né? Ide e faça como eu. Então tem duas hipóteses. Eu posso contar a história do Sandro Leite, as experiências, eu posso contar as viagens,
o dia que ele infartou na palavra. Isso não é errado, eu estou contando a história de Sandro Leite, estou colocando ali toda, né? Mas também eu posso, né, fazer uma outra parte, e muito mais importante, que é falar o que Sandro Leite pediu para me falar e realizar. As pessoas contam muito a história, mas Jesus estava passando por Galileia, Jesus estava, né, entrando em Jerusalém, né, e à beira do caminho estava o cego de Jericó, e as pessoas contam a história, bacana, mas e não é errado, gente, não coloque palavras na minha boca, não estou falando, não é errado contar história, mas criança gosta de histórias, né, crianças gostam, mas Paulo, ele nos incentiva a crescer, né, na palavra da justiça, é claro, que é, né, o discernimento, né, de todo o evangelho, mas nós precisamos fazer o que ele mandou, ide e pregai o evangelho. O evangelho não é conto de história, é dizer, mano, se arrepende, não tem nada a ver com você, você ia para o inferno, mas eu estou aqui para te salvar, né? E as pessoas têm medo hoje de trazer a palavra do evangelho, né, pastor? É que a palavra do evangelho, pastor, a palavra do evangelho é a graça, né? Então, o evangelho em si, que é a boa notícia, o evangelho é a boa notícia, e a boa notícia é que eu sou amado sem merecer. E aí, a resistência é porque nesse sistema religioso, eu tenho controle de Deus. Eu tenho controle do poder de Deus, né? Então, quando a alma está no controle, por isso que o religioso gosta da lei. Porque se eu fizer atentamente, se eu ouvir o Senhor atentamente, Ele vai me abençoar. Se eu fizer a campanha, se eu fizer isso, a penitência. Então, tem um pastor que eu gosto muito, Ariovaldo Ramos, que ele diz o seguinte: a igreja evangélica e a igreja católica não tem diferença. Mudaram só as nomenclaturas, que é o voto, que é a campanha, que é a penitência. Uau! Então, assim, o que eu percebo, pastor? Que a mensagem do evangelho, ela é resistida porque eu saio do centro, como o senhor falou. Aí o centro é Jesus. A mensagem do evangelho e da graça, ela é resistida porque a alma não tem mais o controle. Até para expulsar um demônio, o legalista, ele tem que colocar: eu te repreendo em nome de Jesus. Ou eu venho antes. Então, agora eu te repreendo. Então, o legalismo é forte, a religiosidade é forte, porque a alma está no centro. O homem é o centro. E isso é a geração que vivemos, que é uma geração da igreja de Laodiceia, que é uma igreja misturada. Uau. Então, qual que é a mistura? Quando eu era mais novo, eu pensava que a mistura da água quente e água fria era porque tinha o batista, que não falava em línguas estranhas, e o assembleiano, que falava em línguas estranhas. Então, o assembleiano era o quente e o batista, presbiteriano, era o gelado. Mas não tem nada a ver com isso, né? Então, o que a gente percebe? Que a lei foi escrita numa pedra. E a pedra é fria. Pedra é fria, que foi dada. Uau! Moisés. Pessoal, guarda essa chave aí, hein? Pega isso, hein? Uau, top, pastor. Aí você vem o quê? Vem a água quente e a água fria. Nós temos, né, em vários lugares as águas que saem das rochas aqui, nas montanhas, são águas geladas. Mas nós também temos as águas termas, que são águas quentes. Quando mistura, e ali inclusive em Laodiceia tinha isso, havia uma cidade a 10 quilômetros chamada Hierópolis que tinha águas termas. E aqui, em Laodiceia, águas termas, e Hierópolis, águas frias. Então canalizaram as águas de Hierópolis frias até Laodiceia, e misturando águas termas com águas frias, gerou então a água morna. Então hoje a igreja é uma igreja misturada. É uma igreja que tem a pregação da lei, que é a água, né, fria, e a pregação da graça, que é uma água quente. Quando mistura, só dá água morna. E aí Jesus olha e diz: que vontade de vomitar. Então hoje o que a gente percebe muito, pastor, é uma igreja rica, mas que é pobre. Uma igreja que
vende colírio, porque a cidade de Laodiceia tinha sua economia na venda de colírio pelas águas termas, que traziam minerais. Ela vende colírio, mas não enxerga, por isso Jesus disse que compre o colírio dele. Né? É uma cidade que tem um poder aquisitivo muito grande, a Laodiceia, porque ela vendia lã negra. Então Jesus diz para ela que compre vestes brancas, porque a roupa negra retém calor e a roupa branca vai ser... Uau! Então você vê assim, que esse é o tempo de uma igreja religiosa que não vai abrir mão da religiosidade, porque um culto legalista vai ter 1000 pessoas, porque está dizendo, você vai fazer e você vai conquistar. Um culto que prega o evangelho da graça destrona o homem. A autolatria é desfeita e Jesus vem para o centro. Aí Jesus no centro não tem como. Olha só que louco, pastor. O crente, ele ora querendo manipular Deus. É tão insano que ele ora para que Deus venha fazer a vontade dele, que Deus venha punir alguém e assim por diante. Então, assim, essa é a geração mais difícil, porque o espírito do anticristo, ele vai lutar contra a obra de Cristo. Então, eu creio assim, é pesado, mas é verdade, nós estamos vivendo a última era da igreja. Sem dúvida alguma, somos a geração do arrebatamento. Uau, pastor, que aula que o senhor deu, que aula. Né? Tem gente que coloca Deus na posição de adolescente, e ele se torna o mais velho. Né? Ao ponto, né, desculpa quem está nos assistindo, vai nos assistir depois, o fato até de fazer promessas, né? Se você fizer isso, Deus, eu vou te dar isso. Olha como olha como, para pensar, meu irmão, você que está assistindo em casa, se escuta o que você está falando, Deus, se você fizer, eu te dou, eu faço. Se o Senhor me der um emprego, eu vou te dar o dízimo. Uma coisa que Deus é o menino da porteira, que se ele abrir a porteira, você vai dar moeda para ele. Que ele é o entregador, é o mensageiro que você vai... Não tem. Nós damos resposta àquilo que ele já nos deu com toda a plenitude, que é o favor. Né? Nós estamos debaixo de um favor. Nós brigamos por um objeto dentro, na prateleira da despensa. E Deus nos deu a chave da despensa. Exatamente. Pastorzão, para nós continuar, né, já estamos aqui já quase terminando, né, já indo para a reta final. Eu não tenho ideia do tempo, graças a Deus eu não tenho relógio aqui, então eu acredito que a gente já falou em 5 minutos. Pastorzão, vou entrar assim, né, não rapidamente, mas um pouco no campo que o senhor trabalha, a pastora Kemily trabalha, que é o campo de frustração, né, onde é gerado alguns bloqueios, e eu vou fazer uma conexão, uma ponte, né? Nós, quando aprendemos a revelação da graça, eu aprendi uma palavra, o senhor é muito mais culto que eu, né? Eu não, né? Mas eu ouvi pela primeira vez. Eu sou admirador da forma que, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, mano, eu preciso chegar nesse nível. É só a graça na vida desse homem, né? Pastor, eu escutei a palavra, a primeira vez, ainda escutando os áudios do pastor Aloísio, né? As palavras dele, o cursão, né? Eu escutei a palavra amalgamado. Eu nunca tinha ouvido, pastor, essa palavra amalgamado. Aí, não, é amálgama. Meu Deus do céu, eu entendi o mal amado. Não é amalgamado. Para quem está nos assistindo não sabe o que é amalgamado, é tipo durepox, onde você pega duas matérias, né, 2 objetos, e você amassa e torna um e ele seca. Né? Ele explica que a amálgama é o que o dentista usa, né, para fazer bituração, ele mistura e ele, né, e assim nós somos, né. Então, só para a gente fazer essa amálgama, né, para a gente fazer a conexão, pastor, do reino, né, e também com os dias de hoje. Então, eu vou fazer essa conexão, a ponte, o senhor se sinta à vontade, né, de nos levar, né, nesse passeio, né,
onde muitas pessoas estão frustradas hoje, né, criaram bloqueios mentais, né, estão aí travadas, né, a própria religião, né, travou muitas pessoas, né, frustrações, porque eu era pastor, eu era preleitor, eu era conferencionista, eu era telefonista, eu era manobrista, e agora eu não sou mais nada disso. Muitas pessoas se frustraram com a religião, né? E eu vejo até Paulo, né? Paulo, ele era detentor da lei, né? Ele era o perseguidor, né? Tem uma mensagem do pastor André Fernandes que eu acho muito top, que ele fala que um dia Paulo voltou para casa e os amigos dele, né, falou assim, Paulo, qual é a próxima igreja que nós vamos colocar fogo, que nós vamos perseguir? E Paulo olha para eles e fala assim, não, agora eu vou abrir as igrejas. Então, você imagina todo o conhecimento que ele tinha, toda a bagagem, né, toda a articulação de Paulo. Gente, olha quem era Paulo, né, pastor? Tudo aquilo. E um dia ele teve uma frustração boa. Ele se viu, falou, não, tudo que eu tenho não presta. E ele jogou fora, se esvaziou e seguiu no evangelho. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, né, pastor? Tipo, deixar para fora, abandonar toda uma história, toda uma bagagem de conhecimento. Enfim, eu estou quase respondendo para o senhor, então não quero criar. Mas, assim, eu acredito que o senhor e a pastora pegam muito sobre isso. Pessoas que foram machucadas pela religiosidade, foram frustradas dentro da igreja e hoje tem essa dificuldade de acreditar no amor incondicional de Deus. Tipo, chega, é muito fácil para ser verdade. Não, pastor, o que vocês fazem aí é tipo um faz de conta, é tipo assim, eu penso positivo, né? Pastorzão, conta para nós, né? Pode ser experiência, só se sinta à vontade. Não há uma resposta feita sobre isso. Mas sobre essas frustrações, né, que as pessoas trazem e querem encaixar ou se maquiar sobre isso, pastorzão. Pastor, eu creio mesmo e defendo a seguinte ideia. A frustração que existe em 99% dos crentes nessa questão de religiosidade é porque eles não sabem que são filhos. Eles só agem como servos. A mentalidade de servo. Porque, eu sou pastor, eu era pregador. É tudo que eu era no que eu fazia, não no que eu de fato sou. Não do que eu sou como filho. Então, quando a gente lê, por exemplo, a parábola do filho pródigo, o que a gente vê? 2 filhos com a mentalidade de servo. Eu quero meu acerto e vou embora. Não tenho sentimento nenhum. O outro, ele diz assim, eu estou aqui há tanto tempo e o senhor nunca me deu nada. Então os 2 têm a mentalidade certa. A igreja hoje, infelizmente, ela é a igreja que se posiciona mais como povo de Deus do que como filho de Deus. Eu tenho 4... Uau! Eu tenho que escrever essa. Eu tenho que escrever. Eu tenho 4 filhos, né, pastor? Imagina se eu tivesse 300 filhos. Eu tivesse 300 filhos, eu não ia dizer meu povo, por ser 300. Eu diria meus filhos. Eles não diriam Senhor, eles diriam Pai. Então, quando Jesus vem, ele vem ensinando, ele está ensinando o que o Pai gostaria de ouvir, o que Deus gostaria de ouvir. Deus não gostaria de ouvir Senhor, soberano, El Shaddai, blá, blá, blá. Ele gostaria de ouvir o que Jesus ensinou, Pai Nosso. Então, hoje o que eu vejo, assim, pastor, a frustração é em função de crer que sou servo. Porque se eu creio que eu sou filho, a minha função na igreja, ela é interessante porque gera uma hierarquia, uma organização. Mas ela não é tudo. Eu aqui não recebo mais, graças a Deus, mas chegava muito na Somos Um, irmãos dizendo assim, eu sou o pastor fulano de tal. E aquilo foi me dando uma canseira tão grande que um dia chegou e disse, eu sou o pastor fulano de tal. Eu falei, não acredito. Eu não acredito que no meu RG está escrito pastor fulano de tal. Não, você é o fulano de tal que é o pastor. Então eu defendo a seguinte ideia. Não existe pastor ladrão. O que existe é ladrão se fazendo pastor.
Não existe filho de Deus frustrado. O que existe é servo de Deus frustrado. Porque o servo está sempre querendo agradar o Senhor porque não conhece o coração. Mas o filho não. Uau. Então, a maioria dos crentes frustrados, pastor, na minha visão, que eu atendo agora, vou atender mais no ano que vem, mas a minha visão de crente frustrado, com o ministério, com essas coisas, é porque ele não sabe quem é. Se ele soubesse que ele é filho, jamais ia estar frustrado. Uau, pastor. E vê que há quase 2000 anos atrás, né? Se a gente pegar a data que foi escrito o livro de Romanos, né? A carta de Paulo à igreja de Roma, a gente vê que Romanos 8, eu sou apaixonado por Romanos 8, né? Se as pessoas entendessem Romanos 8, ou lessem Romanos 8 todo dia, e ver que Paulo ele fala, né, que há uma ardente expectativa, né, uma expectação da criação, a revelação dos filhos. Né? A terra ela geme, né? Ela tem dores de parto, né? Ela está ali gemendo para que os filhos tenham essa revelação, né? A terra precisa ser dominada, né? Ela desde o pecado de Adão, ela ficou sujeita, né? Aquele que dominou, como diz Paulo. Mas os filhos precisam ter essa revelação. Revelação do quê, Claudinei? Revelação que é filho. Você imagina, pastor, né? Assim, irrisoriamente para quem está nos assistindo, né? Eu sei que eu estou falando isso muitas vezes, né? Que vai nos assistir depois, né? Mas imagine, você acorda num dia e você descobre que você é filho do Elon Musk. Tua vida vai ser a mesma? Não vai. Você imagina, você acorda um dia e diz assim, eu sou filho, sei lá, né? Vamos, do Silvio Santos. Sua vida não vai ser mais a mesma. Mas as pessoas, elas tendem, né, pastor? Ela resiste em ter a mentalidade de servo, né? E de escravo, né? Porque a palavra servo, nós gostamos muito da palavra servo, ela foi adotada, né, no linguajar inglês, né? Mas o servo, a tradução original, servo é escravo, né? Então as pessoas ainda se sentem com essa necessidade, né, de eu tenho que trabalhar, eu tenho que me punir, né? Aonde vem e nasce as ideologias de votos, né? Que as pessoas chamam de promessas, porque se eu receber um carro esse ano, eu vou de joelhos daqui até lá, né? Não vou falar porque senão dá problema. Mas se o Senhor me abençoar, eu vou, sei lá. E a pessoa faz isso porque ela tem essa mentalidade de escravo, ela tem essa mentalidade de servo. E ela não entende que hoje nós temos tudo disponível. Então, Claudinei, não preciso fazer mais nada. Não, você vai fazer tudo como o servo. Mas você faz a posição ao contrário, você já recebe, você faz não com tristeza para receber, você faz dando resposta àquilo que você já respondeu, que você já recebeu. O apóstolo, né, o pastor Luiz Hermínio, tem uma frase que eu gosto muito dele, diversas, mas uma que me chama a atenção, que Deus não responde perguntas. Deus, ele responde respostas. E quando eu escutei isso, eu falei, como Deus responde respostas? Né? Se Jesus, ele respondia perguntas com outra pergunta, aí agora eu entendo que Deus responde resposta. Aí é claro que ele explicou, né, que Deus, ele responde quando eu dou respostas. Ele sempre deixa, né? A viúva, né, foi abençoada e próspera porque ela deu resposta ao pedido de Eliseu. Tipo assim, ela deu uma resposta. Então, nós damos resposta àquilo que recebemos, né? E é muito top isso, né, pastor? É show de bola, show de bola. Pastor, deixa eu só dar uma clicada aqui, que eu não tenho ideia do horário. Uau, pastor, já 1 hora que nós estamos aqui. Parece que faz 5 minutos que eu estou aqui, pastor, com o senhor. Meu Deus do céu. Pastorzão, 4 minutos. Então, para nós concluir, uau! Pastorzão, para a gente já caminhando aí para terminar, pastor, mas logo a gente se conecta de novo. Pastorzão, conta para nós, assim, não resumidamente, mas bem explicado, quem está nos assistindo vai nos assistir, né, já vai seguir o senhor lá, né, @Sandro Leite,
vai entrar em contato. O senhor tem muito para transbordar na vida dela. Trabalhando hoje, pastor, com esses desbloqueios mentais, eu assisti algumas palestras do senhor sobre as pessoas que têm medo em falar ao público, né, para destravar isso. Pastor, faça um marketing aí, né, fale um pouquinho sobre esse trabalho, sobre essa maneira, esse desbloqueio, vencendo esse medo. Conclui para nós aí, pastorzão, falando um pouquinho sobre essa área que o senhor está trabalhando específico. Ok, pastor. Eu vejo assim que o grande medo não é o falar em público, mas é o errar em público. Então, né, você vê assim que não é o medo do falar, porque se eu falo lá do bolo que eu sei fazer, eu vou falar com a maior segurança. Então, o maior medo que eu descobri não é o medo de falar, mas é o medo de errar. E quando eu tenho medo de errar é porque eu tenho um complexo de inferioridade. Então, eu já entro com isso. Então, a gente percebe que o trabalho que nós estamos fazendo é desconstruir e construir dentro de uma identidade de que você é o que você é. Você precisa se aceitar. Quando eu me aceitar quem eu sou, a história que eu tenho, as experiências que eu tenho, eu vou transbordar. Então, eu não preciso provar. A gente que, não sei se o senhor já passou dos 40, mas a gente que passou dos 40 anos, né, vamos deixar isso aqui no ar. Eu que passei dos 40 anos, você já não se preocupa mais com a opinião das pessoas. Porque você já sabe quem Sim. é. E a gente observa que nesse trabalho que eu faço hoje, eu tenho que desconstruir a ideia de que eu tenho que agradar a todos. E fazer com que a pessoa entenda que ela é o que ela é. Se aceitar primeiro. E quando eu me aceito, nada do que vão dizer vai me falar. Essa é a posição de filho. Então, só para finalizar a questão daqui da igreja, pastor, é legal a gente pensar assim, nós temos 3 mentalidades descritas no cursão. A mentalidade de servo, de empregado e de voluntário. 3 mentalidades. E eu criei a 4ª, que é a mentalidade do filho que serve. O filho que serve. Por quê? Exato. Se o senhor tem uma mega empresa e o teu filho entende que aquilo também é dele, ele vai te servir ou servir a empresa com prazer. Então, dentro dos 2 lugares que eu trabalho, na igreja ou fora da igreja com palestras, a grande realidade é a pessoa descobrir quem ela é. Que é uma das maiores perguntas da humanidade hoje. Quem eu sou? Descobriu quem você é. Uau! Vamos decolar. Durante séculos, né, pastor, as pessoas buscam a felicidade, né? Em saber, né? Há filósofos, né, que procuravam o que é a razão da vida, né? O que é viver, o busca da felicidade. E vou pegar um gancho, porque eu acompanho o senhor, né? Para quem está nos assistindo, muitas vezes a pessoa procura suprir essas frustrações no consumismo, né, em compras, né, pornografia, acaba procrastinando, né, em fazer isso. E às vezes a pessoa está debaixo, né, dessas influências, né, a pastora Kemily pode falar com mais propriedade, adquirindo síndromes, e ela começa a dar nome aos gigantes, né? Então é muito importante isso. Foi durante muito tempo, pastor, o senhor sabe da onde que eu vim, né? Da onde eu era, né? Não sou mais. Mas lá era tudo demônio. Era tudo demônio. Era o demônio disso, demônio daquilo, demônio daquilo. Não quer dizer que o demônio não, né? Os espíritos não aproveitavam dessas circunstâncias, dessas síndromes, que hoje a gente, com o conhecimento, a gente vai entendendo. Mas é muito importante, né, as pessoas procurarem um profissional, procurarem alguém que tenha o conhecimento. Não é feio. Mas eu sou crente, eu vou consultar um psicólogo, o irmão, o pastor vai pensar que eu tenho demônio. Não, né, ele vai te ajudar a vencer um bloqueio, ele vai te ajudar não é desviar, mas criar, né, uma nova mentalidade. Né? Se Paulo lhe diz para a gente renovar a nossa mente, a gente tem que renovar a nossa mente.
E interessante que ele não diz Deus vai renovar a sua mente, ele diz você renove a sua mente. Nessa parte daí, o que tem a ver comigo, aí eu quero terceirizar. E aquilo que tem a ver com ele, eu quero pegar para fazer. É inversão de cadeiras, de tronos. Né? Então, pastor, né, motiva os irmãos que estão nos assistindo, né, a procurar o Senhor, né, a entrar em contato, né, o curso, né, o Senhor é mentor, o Senhor tem essa mentoria, ela é digital, ela não está atrelada à distância, a pedágio, ou vias, ou carro, né, então a pessoa não vai ter esse deslocamento. Então eu deixo aqui, né, para quem está nos assistindo, né, encaminhe essa live, né, para algum conhecido, alguém que está sofrendo disso. A pessoa que talvez foi escravizada há muito tempo dentro de uma religião e criou bloqueios com isso, ela não consegue mais sentir a presença de Deus. Pessoas que sofreram, né, talvez uma violência psicológica de alguém dentro da igreja que na verdade era de dentro de casa, talvez era filho de pastor, né, era esposa de pastor, talvez era parente de um diácono e assim criou essa mentalidade que todo crente é opressor, que todo crente é isso. E quando olhou a frustração, o pecado, o erro, quando aquela pessoa que você admirava tanto caiu, você se frustrou e ficou com medo de investir. E às vezes sozinho você não consegue desmistificar isso. Então, para você que está nos assistindo, procura um profissional, procura uma pessoa de Deus. Temos aí o pastor Sandro Leite, né, acompanhado aí com um bônus, né, fenomenal da pastora Kemily, né, qualquer hora vamos marcar aqui uma live dupla, né, com a pastora Kemily, com a Silvinha também, que são essas mulheres de Deus que Deus colocou para nos aturar, né, pastor Sandro? É verdade. Só ela nos conhece de verdade. É verdade. Pastorzão, muito obrigado. Antes do senhor dizer o seu tchau e mandar aquele beijão, pastor, muito obrigado por esse seu tempo. O Senhor nos agregou tanto conhecimento, e eu quero repetir isso mais vezes, logo aí, né, vamos estar repetindo aqui. Eu estou pegando ainda a prática, os irmãos viram que é assim, né, e talvez eu fique assim, porque é assim que a gente é, né, pastorzão? E vamos dando continuidade. Para mim é um desafio, eu estou tirando alguns bloqueios, né, porque eu era o cara que queria ficar escondido, não queria aparecer nas câmeras, mas estamos aí. Pastorzão, muito obrigado, né? E, pastorzão, manda um beijão para todo mundo aí. Tá ótimo, pastor. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E mais, parabéns. Eu acho que é assim que tem que ser. Quanto mais eu admiro o senhor pelo que o senhor é, e aqui na live, mesmo estando tão distante, parece que a gente está junto aí, ao vivo. Um abraço, pastor, um abraço a todos. Continuem abençoados. Pessoal, um beijão, obrigado pelo tempo de paciência aí, ficar uma hora nos escutando, mas eu creio que nós todos fomos abençoados por Deus. Compartilhe, nos siga nas redes sociais, envie para pessoas, pede para elas nos seguir, @Sandro Leite, também @Claudinei Ritinac, nos segue nas redes sociais. Também estamos com um projeto novo lá no YouTube. Digita lá no YouTube, Claudinei Ritinac. Você vai ver que tem um canalzinho novo. Estamos começando agora com poucos vídeos, perguntas e respostas. Esse vídeo já vai subir para lá, amanhã já vai estar lá. Siga, né, e compartilha nas nossas redes sociais. Deus abençoe, gente. Foi muito bom esse tempo. Um abraço, até a próxima. Tchau, fique com Deus.